E aí, meu querido, como é que você tá? Bem-vindo ao Nascido de Novo, mais uma vez. Ó, o Pastor Raul aqui mais uma vez. E no vídeo de hoje nós vamos entender se o ser humano tem livre-arbítrio ou não. A gente vai explorar um pouco da visão de Agostinho para conversar a respeito do livre-arbítrio. Porque Agostinho de Hipona teve uma perspectiva única sobre esse assunto. A questão não é ter, mas que tipo de livre-arbítrio o ser humano tem. Então a gente vai procurar entender como ele abordou o tema e como as ideias de Agostinho ainda ecoam na vida cristã até hoje. Então vamos lá? Primeiro nós vamos entender alguns pontos a respeito do livre-arbítrio. Entendeu? O primeiro, o conceito. O que é o bendito do livre-arbítrio? Agostinho entendia o livre-arbítrio como a capacidade de escolher e agir de acordo com a vontade pessoal. Ele acreditava que os seres humanos possuem essa liberdade de escolha, permitindo aos seres humanos, tomar as decisões conscientes. Mas Agostinho também reconhecia o quê? As limitações do livre-arbítrio humano diante da soberania de Deus e a contaminação. E aí a gente entra no segundo ponto: o pecado original e a depravação do ser humano por causa desse pecado. Uma das perspectivas de Agostinho era a sua visão do pecado original e da depravação do ser humano. O que isso quer dizer? Ele dizia que por causa da queda de Adão, tá bom? A natureza humana foi corrompida e os seres humanos nasceram num estado de pecado, nasceram contaminados com o pecado. Essa depravação, ou seja, essa contaminação com o pecado, afeta o livre-arbítrio, o julgamento, tornando o livre-arbítrio do ser humano sempre inclinado para o mal. Agostinho mostra pra gente que por conta dessa condição, os seres humanos não têm por si mesmos como escolher o bem, como se voltar para Deus, ou seja, querer a salvação. E aí a gente vem em outro ponto que graças a Deus que ela existe, que é a graça divina. Agostinho enfatizava, ou seja, ele destacava que a capacidade de escolher o bem e se voltar para Deus vem da graça divina. Deus coloca seu Espírito Santo em nós e com isso a gente pode passar a olhar para Deus de outra maneira, querendo a salvação. Ele também dizia que sem a intervenção de Deus, os seres humanos não seriam capazes de exercer o seu livre-arbítrio de uma maneira correta e equilibrada. Agostinho via a graça como o poder de Deus que nos capacita a escolher o bem e nos capacita a buscar a Deus. E essa graça Deus não dá para todos. E aí vem outro ponto, que é o ponto mais polêmico, que é o da predestinação, que é um outro aspecto importante na visão de Agostinho sobre o livre-arbítrio, é a ideia da predestinação. Ele acreditava, ele ensina que Deus, na sua soberania suprema, predestina aqueles que serão salvos. Agostinho ensinava que Deus, conhecendo todas as coisas desde a eternidade, escolheu quem seria salvo, independente das suas ações ou dos seus méritos. Dessa forma, o livre-arbítrio humano é visto como subserviente à vontade divina. E para concluir, Agostinho apresentou para a gente uma visão clara e influente do livre-arbítrio. Uma visão totalmente bíblica. Ele reconhecia a existência de uma liberdade de escolha humana, mas ele destacava a importância da graça divina e da soberania de Deus para que realmente esse livre-arbítrio existisse. Embora as ideias de Agostinho tenham gerado muitos debates ao longo da história, pessoal, a contribuição dele para o entendimento da salvação realmente existe. Então, pessoal, vocês precisam entender claramente. O ser humano não é que ele não tenha livre-arbítrio, não que o livre-arbítrio não exista, ou que seja uma livre agência, como muitos gostam de falar. Não, o ser humano tem sim um arbítrio, ele tem uma capacidade de decisão, ele tem sim um tipo de livre-arbítrio. Mas o problema é que esse livre-arbítrio é quebrado. E sendo quebrado, ele deixou de ser livre, porque o homem, desde a queda, ele nasce pecador, merecendo o quê? Merecendo o inferno, merecendo a destruição. Mas nós temos um Deus que, pela sua infinita misericórdia e soberania,
pega alguns daqueles que merecem o inferno, os retira, tá bom? Os retira daquela fila caminhando para o abismo do inferno e os salva. E é por isso que nós temos que ser muito gratos ao Senhor, porque nós temos um arbítrio quebrado. O Senhor vem, coloca o Espírito Santo em nós, nós abrimos os nossos olhos para o pecado, como o pecado é mau, como o pecado é ruim, e nós passamos a querer a salvação. Porque sozinhos nós não temos como olhar para Deus, olhar para Cristo. E isso é a predestinação. A predestinação não é algo que o homem é bonzinho, inocente e quer se salvar. Mas Deus, malvado, não quer salvar aquele homem que é sedento da salvação. E o homem também, por ter esse livre-arbítrio quebrado, ele não tem como aceitar ou não a salvação. Ele só vai fazer isso depois que o Senhor agiu na vida dele e mudou o coração dele. E pela morte de Cristo nós somos salvos porque somos eleitos. Então esse é um ponto muito importante que vocês têm que entender. Resumindo, o ser humano tem livre-arbítrio? Tem uma capacidade de decisão. Só que essa capacidade de decisão deixou de ser livre por causa do Éden, que contaminou toda a raça humana com o mal e com o pecado. Quer entender mais sobre isso? Vem estudar com a gente. Tá no nosso curso interdenominacional. Nosso curso, ele não é um curso calvinista, ele é um curso interdenominacional. Então você vai aprender o calvinismo, o arminianismo correto, viu? Não o pelagianismo aí que colocam na conta dos remonstrantes e de Armínio. Você vai aprender teologia de verdade, você vai aprender a interpretar a Bíblia, tá bom? Então vem estudar com a gente, link está aqui na descrição. Vem fazer parte da nossa formação completa em teologia aqui do Nascido de Novo. Deus abençoe todos vocês. Até a próxima. Em nome de Jesus.